Qual é o versículo, pastor? Calma. Isaías 12, irmãos, como eu falei, é um salmo, é um louvor. Amém? Eu sempre falo aqui, irmãos, não eu, mas pelo entendimento da palavra, que o único ministério que vai continuar no céu, o único, qual é, pastor? O único ministério vai ser o de louvor. Não é verdade? Porque oração você não vai mais ter o que orar. As nossas orações serão louvores, adoração. Né? Você não vai ter que mandar o mal embora, não vai ter que querer prosperar, pagar conta, né? Não vai ter que orar para alguém ser curado, não vai ter dia ruim, não vai ter nada. Então o único ministério, pastor, mas a gente só vai ficar cantando no céu? Irmão, se é só isso, eu quero estar lá. Né? Mas eu vou ficar cantando no céu. Então vai para o inferno, que é bem mais fácil de ir. Né? Não, eu quero ir para o céu. Mas se eu ficar lá só tocando harpa e cantando, que seja. Eu quero estar no céu, né? Mas a gente vai fazer outras coisas com certeza. Mas o louvor é muito importante, amém? Louvor é muito importante em nome de Jesus. E aqui vai falar assim, ó, Isaías 12, versículo... Vou pegar aqui o 2, tá? Primeiro eu vou ler, depois eu explico. Isaías 12, 2. Fala assim: Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. É aquilo que eu falava, eu estou fraco, vai buscar força, amém? Estou necessitado, vai buscar o provedor. Estou cansado, vai buscar o descanso. É simples, amém, irmãos? É simples, né? Então aqui ele está cantando. A gente sabe, né, irmãos, que o nome Jesus, ele significa o quê? Que o Senhor é Salvador, né? Ou salvação é do Senhor. No Antigo Testamento hebraico, né, é Joshua, ou, né, vamos falando assim, ou Joshua ou Josué, amém? Né? E aqui então você está falando que eis que Deus é a minha salvação. Ele está falando o quê? Seria falar Jesus. Depois ele fala: eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. De novo, né? E se tornou, ele é o meu Jesus, ele se tornou o meu Jesus. Então o Antigo Testamento está cheio de versículos. Na verdade a Bíblia fala sobre Jesus, na verdade. Então isso aqui estava oculto. Mas hoje nós entendemos que o próprio nome, né, significa salvação do Senhor, ou o Senhor é Salvador. Quer dizer, já estava falando que um dia ele seria, né, esse Jesus, e que ele seria então a nossa força e o nosso cântico. Amém? É isso, né? A gente tem que ter esse encontro com Deus verdadeiro. Não é, qual é a tua religião? Bom, eu não tenho religião, eu sou de Jesus. Mas se me perguntar no censo do IBGE, qual é a tua religião? Eu sou cristão protestante. Se não bota lá cristão, tem um monte de definição lá, né? Que se dizem cristão. Não, eu sou cristão protestante. Ou seja, né? Não sou católico, não sou espírita, eu sou cristão protestante. Amém? Mas é só para deixar lá, né? Você fala assim: que tua religião? Não tem religião. Ateu. Não, só para você saber. Então é esse envolvimento com Deus. Não, ele estava profetizando que um dia o Senhor Jesus, não só aqui, mas nos lugares que ele viria, ele seria a força, ele seria o quê? O cântico, não é verdade? E aí vai dizer assim, que tem a ver com a pregação da semana passada. 3. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação, que foi o que nós falávamos na semana passada, até o outro falava na live, né, que Deus me deu aí a graça de poder fazer, e eu falava sobre o Sansão, né, que ele clamou, e aquilo virou o quê? A fonte do que? Clama, amém? Hoje a nossa fonte daquele que clama, quem é? É Jesus, amém? Por isso que eu falo, não é difícil, estou cansado, descansa em Deus, não desista. Tô fraco, não se fortalece em Deus. Não é difícil, não é complicado, não é assim, algo que iluminado, né? Alguns falam assim: não, se eu fizer muitos cursos de teologia, eu vou entender a Bíblia. Não.
Não, pastor. Quantas pessoas aí que têm cursos, isso eu falava com a minha esposa, né? Quem mais conhecia a Bíblia eram os escribas e fariseus. Mas quando a Bíblia se fez carne e apareceu na frente deles, eles aceitaram? Foram os que mais deram problema para Jesus. Então você não pode achar, irmão. E olha que você tem alguém aqui que é instrutor, que é professor, formado. Mas exatamente por eu conhecer que eu tenho autoridade para falar. Não é tudo isso, né? Senão a pessoa começa a se encher, começa a querer se aprofundar em coisas que não tem nada que ver, sabe? Começa a ficar ali. Não, nada disso, amém? A revelação é importante, nós conhecer e tal, é bom, todo mundo deveria fazer a grade. Daqui uns dias vai ter a grade aqui, a Grace será a nossa instrutora aqui, né? Ela tem a minha bênção em nome de Jesus, e eu vou fazer para os obreiros, né? Ela faz para o povo, eu vou fazer para os obreiros. É isso, mais ninguém, mais nada, pelo menos em 2026. Né? Mas é interessante, mas também quando vocês estão aqui, ou quem já foram meus alunos, né? O que eu dizia, aqui eu já tenho muitas aulas da grade. É para servir a Deus melhor e ao próximo melhor. Não adianta, irmãos, ficar lá em diplominha na parede, fotinho, né? Se não arregaça a manga e não me levar a servir a Deus melhor e ao próximo, adianta alguma coisa? Aí tem que deixar a pessoa livre para viver o chamado dela. Mas quando convida para esfregar um chão, não vem. Que chamado é esse, não é verdade, moça? Então, o conhecimento, ele não é igual o conhecimento lá fora, que nós devemos buscar, né? Todo mundo, sem Jesus e sem estudo, se não é ninguém na vida. Mas não é assim na palavra de Deus. Não é uma questão de encher a cabeça, né? Se fosse só ouvir, a gente botava uma gravação de Gênesis até Apocalipse. Acabou, você estava cheio de fé. Não é verdade? Mas eu duvido se eu perguntar, irmão, o que fala lá o Salmo 1:1? Ih, pastor, não sei. Mas você ouviu a Bíblia aqui, a gravação toda? Mas eu não sei. Ué, você não ouviu? Ouviu, mas reteu alguma coisa? Nada, né? Então, ele compara, irmãos, a salvação com essa fonte, amém? Essa necessidade da pessoa ir lá, ela vai beber, né? E aquela água vai saciar ela, e aquela água vai matar a sede dela, amém? Ela pode não saber a fórmula química da água, ela pode não saber os estados, sólido, líquido, gasoso, blá blá blá, pode não saber nada disso, mas ela sabe que se ela está com sede e ela beber, o corpo dela vai se revigorar, amém? É isso. Né? Essa simplicidade, volto a falar, pastor, não é contra isso, se tem alguém que gosta de estudar, sou eu, mas exatamente por ser assim, que tu vê que não é tudo isso, entendeu? Não, fica na simplicidade, tem aquele entendimento da palavra de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu entendi isso aqui, tá certo? Bom, se às vezes é um entendimento esdrúxulo, uma coisa que tem nada que tem pé nem cabeça, eu posso te corrigir, mas se Deus ali te deu aquele entendimento ali, né, naquela palavra ali, como é que você está certo, está errado? Não é verdade? Se é uma coisa diferente, aí eu posso, não é assim. Mas se é uma palavra que Deus te deu, não é verdade? É o que eu mais prego aqui, irmão, amém? Pastor não é o centro, onde só ele aqui ora, só ele prega, aí você vem aqui para ficar, não estamos mais no tempo da lei, que o Moisés subia no monte lá, e o povo não podia chegar, porque se até um animal, a palavra fala, encostasse no monte, voava pedra do céu e a pessoa era morta. Não é verdade? Até um animal, se chegasse no monte lá, voava pedra do céu, a pessoa ou o animal morria. Aí o povo, Moisés, suba por nós. Não, acabou isso, acabou. Amém? Hoje na nova aliança, todo crente é um rei e é um sacerdote. O nosso sumo sacerdote é Jesus, amém? Mas todo crente é um sacerdote, amém? Claro que Deus coloca, conforme fala Efésios 4, né, na igreja, mestres, profetas, pastores, enfim, né? Mas não é para nós depender dele, fazer nosso guru, botar ele na garupa aqui, diga se eu vou para a direita. Não é isso, amém? Não é, nunca foi e nunca será. Como eu falo também aqui, né? Louvor não é para ver qual instrumento se destaca. Se tem um que se destaca mais, está errado.
Mas é o quê? Não é para ver se o irmão tem a voz bonita e tal, mas é o quê? É para nós cantarmos juntos, é para todo mundo ter a sua experiência, amém? Por mais que eu ame você, não adianta eu matar a minha sede pela tua. Já preguei isso aqui, amém? Salmo 23, né? O pastor pode amar você, mas não é ele que vai lá pastar no teu lugar. Aí pensando, essa palavra é meio esquisita. Está na Bíblia, ovelha pasta, amém? Ué, fala que a ovelha ela vai beber a água na água, tranquilo, amém? O pastor pode amar, mas não adianta ele pastar, não adianta ele botar lá, ó irmão, tá boa a água, né? Não vai matar a tua sede, amém? Mas é o amor dele que te leva onde está o pasto verde, né? E onde está o quê? A água tranquila, amém? Então por isso que a palavra fala, ó, vós, ou seja, povo de Deus, com alegria tirareis águas das fontes da salvação, né? Então já era uma profecia onde individualmente depois Jesus vai dizer, né? Quem tem sede que venha e beba de graça, amém? Eu darei da água da vida. É assim que acaba o Apocalipse, não é verdade? Então a gente pode ir até ele com alegria, beber, ter a nossa intimidade com ele, ter, não que a gente se baseie na experiência, mas ter a nossa experiência, amém? Ah, mas tem algumas coisas que eu não entendo. Esquece, vai lá beber água, né? Não fica muito preso a essas coisas aí. E aí nós vamos meditar lá no homem que foi lavado. Na verdade eu vou falar dois, um homem e uma mulher que foram lavados. Marcos capítulo 1. Depois vocês podem ler, até porque eu já preguei isso aqui alguma vez lá em Isaías 12, né? Então eu não vou repetir, amém? Né? Senão a gente fica muito tempo ali e repete as mesmas pregações, não dá. Não é verdade? A gente vai fazer 5 anos, se Deus quiser, que eu vou estar aqui, né? Talvez dia 6 de dezembro, né? 6 de dezembro já é aniversário do missionário Soares. E se Deus quiser, vai fazer 5 anos que nós vamos estar aqui. Se Ele quiser, né? Mas, Ele que sabe. Mas não, tem pregações que eu nunca preguei aqui na minha vida, irmãos. Mas como é que pode em 5 anos? Tem pregações que eu nunca preguei aqui em Alvorada. E em compensação, tem palavras que em outros lugares, nesses mais de 20 anos que eu prego a palavra, com a graça de Deus, que eu nunca preguei aqui. Né? Mas por quê? Porque não é uma teoria, não é uma aula, não é uma coisa engessada. Entendeu? Você tem que deixar o quê? A direção de Deus. Olha quanto tempo eu estou falando para você sobre força, amém? Aí agora a semana que passou lá, ó pessoal, do último domingo do mês vai ser o domingo da força. Eu falei assim, já estou adiantado. Cheguei antes. Não, mas por quê, pastor? Não sei. Deus sentiu de fazer isso. E isso é normal, glória a Deus, acontecer, né? Deus usou ele, claro, né? Para sentir que todas as igrejas da graça no Rio Grande do Sul vai ser o domingo da força. Eu já estou há 3 domingos pregando isso. Não sei. É Deus, não é aquela coisa engessada. Entendeu? Deixa o Espírito Santo guiando em nome de Jesus, amém? A gente brinca, né? Vamos escrever até a nossa brincadeira ungida. Não, a pastor brinca com uma coisa ali, a pessoa dá risada, mas está levando nos dedos. Né? E fala, mas aquilo que ele falou é verdade, amém? Eu falei, o pregador tu tem que amar ou tem que odiar ele, não pode ser meio termo, amém? Tu tem que amar ele porque um dia tu era um pecador e Jesus usou ele para falar de Jesus para você, né? Ou se tem que amar ele porque ele te levou a conhecer mais a Jesus, amém? Ou se vai odiar ele, porque afinal de contas ele tocou na tua ferida e você não gosta disso. Ó, irmão, pregador é 880, morno não dá, amém? Ou ama ou odeia. Não tem meio termo, não há meio termo. Ou o sal tem sabor ou não tem. Mais ou menos morno Jesus vomita, não é verdade? Então, assim nós temos que buscar também ter essas experiências com Deus, amém? E reter essa água, como eu falei, né? Não é sério? Ó, a irmã tá vazando, né? Irmã, bota um Durepox. Né? Bota aí uma cola, né? Não é verdade? Não é isso. Tem que reter essa água, tem que buscar, tem que ter essa constância. Marcos capítulo 1. Vamos lá? Marcos capítulo 1. Aqui, irmãos, nós vamos... Primeiro eu vou ler, depois eu explico, tá? Marcos capítulo 1, versículo 40. Vai falar aqui de um leproso. 40 fala assim: e aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe,
e pondo-se de joelhos diante dele, Jesus, né? Dizia-lhe: se queres, bem podes limpar-me. Não tem só aqui, né? Vamos lá em Lucas também tem. Se não me engano também Mateus também tem, né? Mas eu pego essa palavra aqui. Eu falava, né, ele se aproximou naquela época, o leproso é tudo, amém? Não é só aquela pessoa que teria sarna, né? Hoje chama-se de hanseníase, né? É qualquer problema de pele. Pode ser um câncer, pode ser aquilo que a gente chama de hanseníase, né? Aquilo que seja alguma coisa assim. Então a pessoa, ela era o quê? Ela era isolada, na verdade, ela era isolada para não contaminar os outros, amém? Para não contaminar os outros, né? E lá ela ficava. Se por um milagre ela ficasse boa, depois, né, de algumas provas ali, diante do sacerdote, ela era trazida de volta à sociedade. Ou ela ficava lá, perdendo os pedaços até morrer. Não é verdade? Dependendo da esmola dos outros, dependendo da ajuda dos outros, enfim. Era bem difícil, não, a situação. Hoje tem tratamento, muitas coisas, né? Mas naquele tempo, não, era isolado, na verdade, era quarentena, era longe, né? Então esse homem aqui, ele já se arriscou. Por quê, pastor? Porque ele já estava ali, fazendo algo que é errado, porque ele não podia se aproximar da sociedade, né? Então Jesus estava ali pregando, de repente aquele homem leproso se joga e ele fala, eu gosto dessa palavra que fala: se queres, bem podes limpar-me, amém? Eu sempre, quando eu prego essa palavra, eu falo, a dúvida dele não era se Jesus tinha poder. A dúvida dele é o quê? É se Jesus tinha o querer. Amém? Ele falou que se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Então, de novo, a dúvida não é se Jesus tinha o poder. A dúvida era se Jesus tinha o querer. Amém? Eu sempre falo também, né? Isso eu já falei em outras pregações também. Se Jesus tem o querer, mas não tem o poder, ele é um fraco bem intencionado. Para mim não me adianta. Boa intenção e não ter poder para me ajudar. Se ele tem só o querer, ele é um fraco bem intencionado. Não é verdade? Agora, se ele tem o poder, mas não tem o querer, ele é o quê, moço? Ele é um forte, o quê? Sem amor, sem compaixão, amém? Eu posso, mas não vou. Não é verdade? Então ele tem o poder, mas não tem o quê? Não tem o querer. Então, tanto se ele é fraco e quer, como se ele, né, quiser, se ele quer, mas não pode fazer nada, né? Ou se ele é forte e não quer, para mim não serve nada. Então, ele tinha dúvida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Amém? Então ele estava em dúvida, né, irmãos? Porque ele não tinha certeza. Volto a falar, não do querer, né? Não do poder, mas do querer. Por isso que nós temos que conhecer a Deus. Amém? Às vezes a pessoa busca o poder, por exemplo, né? Tem muita gente que só vive durante a semana na igreja. Porque é culto da libertação, da prosperidade, da família. Glória a Deus, tem que vir, é bom e é bênção também, igual domingo, né? Só que tem pessoa que daí não vem domingo de manhã, porque eu tenho que dormir, porque eu tenho que fazer não sei o quê, porque eu tenho que viajar, passear, receber visita, não sei o quê, né? E a pessoa faz outras coisas aí e não busca Deus. Tem gente que nunca vem domingo. Então, eu falei, tem o domingueiro, né? Que pode vir durante a semana e não vem, não sei porquê, né? E tem o que vem durante a semana e não vem domingo, não sei porquê também. Ou seja, a pessoa está perdendo a bênção completa. Amém? Então, ele é conhecer a vontade. Por isso que nós temos que ter o que, irmãos? A intimidade com Deus. Por isso que eu falo muito sobre o que, irmãos? A constância, sobre a intimidade individual, né? A gente fala, irmão, ora também. Tem irmãos aqui que às vezes está anos na igreja, que na hora da busca fica assim. Eu tenho dúvida se essa pessoa conheceu Jesus ou é salvo. Por quê, pastor? Porque a pessoa fica assim. Sabe? A pessoa vem assistir o culto. Sabe? Eu falei assim, por que não fecha o ano para buscar Deus? Eu tenho dúvidas se essas pessoas são salvas. Dúvidas seríssimas. Né? Poxa, te concentra com Deus. Amém?
É tão bonito ver o povo, né, olho fechado, buscando a Deus, né? Uns até começam aqui, quando vê, estão aqui. Não é verdade? Uns choram, mas é do coração, não é aquela emoção, né? Que o pastor preparou, né? Olha, você está sofrendo. Bota aí. Tem pavor disso, né? Não é fácil, não é verdade. Eu tenho pavor disso. Não é assim, amém? Mas quando é do Espírito, aquele choro é verdadeiro, né? Ou é um choro de arrependimento verdadeiro, ou é um choro de uma alegria verdadeira que a pessoa está se derramando com Deus, amém? Não é preparado, não é manipulado, né? Não é as palavras certas, o ambiente certo, a iluminação certa, a cor da parede certa, a melodia. Não quero fogo estranho. Deixa que o Espírito Santo, que é o fogo verdadeiro, venha guiar as pessoas, amém? E aí a pessoa se renova, tem aquele encontro com Deus, amém? Né? E ela já começa a entender, não apenas o poder, mas ela também começa a entender o quê? O coração de Jesus, o querer, amém? Então ele, se você vai ver Mateus 8 lá em casa, dá a entender que ele estava lá de longe ouvindo o sermão da montanha. Que no nosso vai de 5 até o 7, né? Dá a entender que ele estava longe, mas ele conseguiu ouvir o sermão da montanha. Amém? Então ele ouviu todo o sermão da montanha lá e no final teve coragem. Eu vou, né? Se o senhor quiser, né? Olha que coisa linda, moço. Mas o que vai chamar a atenção? Até para não passar do tempo aqui. O que chama a atenção, e por isso que eu escolhi essa passagem aqui, que fala assim, ó, no 41. E Jesus, olha que linda essa palavra, movido de grande compaixão. Essa palavra, né? Pastor, mas será que tinha algum dia que Jesus era mais ou menos amor? Duvido. Mas tem algumas passagens que falamos que ele se movia de mais amor ainda. Amém? Olha que palavra linda. Os outros versículos não falam essa passagem. Eu quero essa aqui. Fala, né? Movido de grande compaixão. Que bonito, né? Aquilo, ele já é amor, mas aquilo fez, né? Uma grande reviravolta, né? Esse mover de grande compaixão. O que ele fez, pastor? Estendeu a mão e o quê? Tocou. Pastor, mas não podia fazer isso. Jesus pode tudo. E tocou-o e disse-lhe: quero, seja limpo. Que bonito, amém? Jesus precisava encostar nele, irmãos? Ele podia dar uma palavra. Quantos outros leprosos ele curou, inclusive, sem botar a mão? Amém? Vai lá, te aprendeu o sacerdote. Eles indo, né? Os 10 lá, você sabe. Enfim, mas ele fez questão. Antes mesmo de falar que ele queria, e antes mesmo de falar, meus irmãos, que ele tinha poder para deixar ele limpo, ele fez questão o quê? De tocar nele, amém? Né? Ele fez questão de encostar nele. Quanto tempo aquele homem não era tocado? Não podia, né? Porque ele podia passar a lepra para os outros. Não podia, né? Senão ele podia contaminar os outros ou até ser morto, porque ele estava quebrando a regra de poder chegar lá, na verdade? E Jesus fez questão, né? Não, eu não vou falar apenas o meu poder para você. Primeiro eu vou fazer questão, né? De tocar e falar. Imagina só, né? Quanto tempo aquele homem não era tocado, né? Ali não fala quanto tempo ele era leproso, mas ele fez questão de encostar e dizer, né? Eu quero. Seja limpo. Amém? Ele fez questão dessa proximidade. Na verdade? Para mostrar que ele não tinha apenas o poder que ele tinha, mas ele fez questão de mostrar o que, irmãos? O querer. Amém? Então, ontem na live eu falava, não, Deus está mais interessado em eu estar bem do que eu mesmo. Nem eu não quero tanto estar bem como Deus quer que eu esteja bem. E Ele vai me negar as condições? É Ele que vai me dar as condições, né? Por isso eu falei, mas aí eu tenho que buscar, não é verdade? Eu tenho que me apresentar diante dele, eu tenho que deixar ele ter esse contato, esse toque, né? Eu tenho que deixar, ter esses momentos de comunhão com Deus, amém?
E isso é pessoal em nome de Jesus, irmãos. Tá? Jesus tocou nele, né? Encostou. Tem um louvor bem bonito que fala, né? Não sei porque o pessoal quase não canta esse louvor, mas que fala, né? Tocou-me, Jesus, tocou-me. Lembra disso, louvor? Bonito, né? Muito bonito. Então ele tocou, né? Mas ele não ficou contaminado, pastor. Não. Ele passou o que ele tinha para o homem. Ele tirou a lepra. Né? Ele passou o que ele tinha para aquela pessoa ali. Amém? Quase igual lá a mulher hemorrágica, que também quebrou a regra, né? Ela também não podia se aproximar. Tocou, alguém me tocou, porque saiu de mim virtude. Mas todo mundo apertava ele, mas ela tocou de uma forma diferente. Não é verdade? E saiu virtude e ela ficou boa. Amém? Então isso aqui mostrava que ele não queria apenas mostrar o poder. Ele queria mostrar o quê? O querer. Né? Eu me preocupo, eu tenho compaixão, eu quero. E glória a Deus, né? Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão. Não precisava fazer isso. E tocou-o e disse-lhe, quero, seja limpo. 42. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Glória a Deus, amém? O que é mais poderoso, o toque de Jesus ou a palavra? É tudo poderoso, irmão. Né? Mas ele fez questão ali de tocar e ele não ficou contaminado, pastor. Não, ele descontaminou o homem em nome de Jesus. Amém? E a lepra, né, irmãos, nos tempos bíblicos, ela era um sinal de maldição. Você vê que muitas pessoas, irmãos, com exceção do Jó, né, mas muitas pessoas na Bíblia foram punidas com lepra pela sua ganância. O Geazi, né, foram punidas com lepra por causa do seu orgulho. O rei Uzias, né, com exceção do Jó, né, mas várias pessoas. A Miriam, quando murmurou contra Moisés, né, ela ficou 7 dias leprosa. Moisés perdoou ela, mas mesmo assim ela ficou 7 dias no banco, né? 7 dias lá separado, amém? Né? Então, enfim, irmãos, tem várias. Então, era visto como uma punição. Não sei, irmãos, se esse homem tinha pecado, não sei. Então, não vou, como eu falei, não entra em detalhe onde a Bíblia não tem, amém? Não sei se é uma doença que atacou ele, não sei. Eu sei que se Jesus perdoou, né, irmãos, ele também curou. Se ele curou, ele também perdoou, amém? Agora vamos terminar lá em João capítulo 8. João capítulo 8. Então é ter esse toque. Passou, já sou de Jesus. É todo dia. Você tem que falar de Jesus, que parece que as pessoas falam assim, essa pessoa parece que vê Jesus, mas quem disse que não vê? Né? Não vê com os olhos físicos, que se ele quiser dar uma visão, ele pode, na verdade. Mas não é isso. Amém? Às vezes a pessoa fica tendo espetacular, ela quer um sonho, quer uma visão, ela quer uma voz, né? Não basta ali na Bíblia, João 3,16, a pessoa quer algo a mais. Vamos, a Bíblia já está ali para tocar em nós, amém? Palavra de Deus, quer eu sinta, quer eu não, ela é a verdade em nome de Jesus, né? E Deus pode me dar experiências? Claro que sim. João capítulo 8, eu não vou pregar muito porque é bastante texto, tá? João capítulo 8, já vamos fazer aqui a oração. Versículo 1 fala assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. 2. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. Amém? Aqui no templo, né, irmãos? Até aqui Jesus estava muitas vezes no templo. Depois vocês veem Atos dos Apóstolos também, mas não entendem, não é que eles entravam lá dentro, amém? O templo não era uma igreja onde eles se reuniam, né? O templo era um lugar onde só o sacerdote entrava para entregar os sacrifícios, né? E lá no Santo dos Santos, uma vez no ano, o sumo sacerdote, né? Que é chamado do dia da expiação, amém? Ou Yom Kippur. Tem igrejas que fazem, nós fazemos o Yom Kippur. Não precisa mais, amém? Jesus Cristo é o Cordeiro que foi entregue para tirar os pecados do mundo. Está consumado, basta. Jesus é a nossa expiação, amém? Mas, né, falta entendimento neles.
Mas, enfim, é como fosse um pátio, que tinha vários, seria como fosse saguão, amém? Seria vários saguões ou saguões. Eita, e agora, né? Pelo menos não fala abrido, né? Mas vamos lá. Então, tem vários saguões, não? E ali tínhamos a parte onde, digamos, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade podia chegar. Tinha a parte onde só as mulheres iam ficar. E tinha outra parte, irmãos, onde todo judeu podia passar, amém? Até quando fala lá em Colossenses, né? Que ele quebrou o muro da inimizade. Não é inimizade, não, inimizade é que tinha um muro, literalmente falando, né? Que quem passasse dali seria morto, né? Então aquele é o muro, aquele é o muro da inimizade, né? Enfim, mas não, então ele estava lá como fosse nesses pátios, amém? É como se aqui fosse o templo, né? Só o sacerdote podia entrar. O escritório não é, tá? É como fosse o Santos dos Santos, né? E lá na garagem, lá em diante, fosse o pátio, enfim, amém? Então Jesus ficava lá. Então o que ele fazia, irmãos? Ele sentava, né? Ele sentava e pregava. E acho que, irmãos, que o pregador tem que ir para um lado para o outro, ficar com sangue nos olhos, parece para dar abortoada no povo. Você está redondamente ou biblicamente errado. Jesus costumava pregar o quê? Geralmente sentado, amém? E sentado, a não ser que você está com um piripaque na cabeça, você não fica lá. Você fica calmo, amém? Então Jesus estava lá, o que ele fazia? Não é pregação de hoje, mas só para você entender. Ok? Ele ensinava. Ele ensinava. O que será que Jesus ensinava? Irmão, você tem a Bíblia hoje, amém? Ele ensinava o que? A palavra de Deus. É o que ele mais fazia, inclusive, né? Ele ensinava. Para quê? Para as pessoas terem o quê? Através de parábola, não é verdade? Através de ensinamentos, através de explicações, né? Ele ensinava a palavra. Até lá em Mateus 8 fala, né? Que a multidão estava admirada porque ele pregava como quem tinha autoridade, e não como os escribas e fariseus, amém? Que ficava lá só repetindo, né? E citando mestres e blá blá blá, que chatice devia ser, né? Não, Jesus estava ali aqui e ensinava, amém? Então se Jesus tirava tempo para ensinar, é porque o ensinamento o quê? É importante, tem que se ensinar. Eu gosto do movimento, eu gosto de não sei o quê. Então vai trabalhar, né? Se pendurar numa montanha russa, numa roda gigante. Parava e ele começava a ensinar, né? Falava a palavra de Deus, ensinava, aplicava, contava a parábola. E como eu estou aqui falando para você, estou te ensinando, né? Para você depois beber dessa fonte e levar lá para a tua família, para a tua vida, para a tua salvação, né? Então ele estava ali ensinando. E aí, o versículo 3 vai falar assim, versículo 3. E os escribas e fariseus, já falei um pouco sobre eles, né? Trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Não precisa explicar o que é, né? Pelo amor do Pai, gente inocente. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato. Não precisa explicar também, pelo amor de Deus, né? Adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Amém? Primeiro, né, que bando desocupado, mal educado. Por quê? Jesus estava lá ensinando e já chegou o pessoal fazendo mas vai arrumar uma coisa da vida. Segundo, que bando de fofoqueiro, não é verdade? Ela foi apanhada no ato, mas estavam cuidando e espiando seus depravados. Como é que vocês viram? Não é verdade? Mas por quê, irmãos? Eles eram muito bons para estar lá sentado ouvindo ensinamento, né? Porque afinal, eles eram escribas e fariseus, porque a Bíblia eu já conheço. Conheço tanto que eu não preciso sentar aos pés de Jesus para aprender. Eu posso sair, espiar os outros, fazer coisa errada,
né? Então essa mulher foi pega, né? Você entendeu? Tem criança aqui também, eu tenho que cuidar das palavras, né? Mas vocês entenderam, não é verdade? Ah, e na lei está mandando apedrejar. Mas olha só, e tu, o que dizes? Amém? Já interromperam o ensinamento de Jesus, né? Não queriam aprender, eles só queriam falar. Eu tenho pavor quando aquela pessoa, ela fala. Tu diz, irmão, mas a Bíblia diz, e ela fala, não, essa pessoa não está pronta. Eu sempre digo, se é para vir pedir atendimento meu, seja humilde para fazer o que eu te falo. Porque eu não estou aqui para brincar de pastor e nem você para brincar de ovelha. Porque eu não estou aqui para perder tempo. Esse negócio de ficar toda hora comigo não cola. Tem muita coisa para fazer da vida, não é verdade? Aí tu fala, irmão, lê tal versículo. Aí, digamos, outro dia, pastor, irmão, tu leu o versículo que eu dei? Ai, pastor, nem li. Mas tá me tirando pra bobo? Como falam os jovens, né? Tá me tirando? Nem li a palavra. É igual falar, doutor, o medicamento não funcionou. Tu tomou? Nem comprei. Amém? O que o doutor vai dizer? Não tem novo atendimento. Vai fazer. Já te deu o diagnóstico e o tratar. Vai fazer. Daqui a 2 semanas, doutor, piorou. Tá, mas tu tomou o remédio? Não. A próxima vez eu vi doutor, tá aí. Não, já manda ele, pergunta se ele tomou o remédio. Se disse que não, diz para ele tomar remédio, né? Então é assim, a pessoa fica brincando, sabe? A pessoa não cresce. Eu falo assim, porque perfil, Davi não tinha perfil de rei. Tá, eu te pergunto, ele não tinha perfil de rei. Ele ficou o resto da vida sem perfil? Ou Deus o fez um rei? Deus o fez um rei, amém? Jesus, não sei o que, perfil. As pessoas ficam encalhadas naquela primeira fase e não crescem. Poxa, irmão, vamos crescer, amém? Porque eu sou pecador, estou 50 anos falando a carne é fraca, 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 carne é fraca. Você vai para o inferno desse jeito. Não, quando eu cheguei, eu estava igual o leproso. Jesus, com a compaixão, consertou a minha vida, amém? Ou talvez quando eu cheguei, eu estava igual a adúltera. Mas nós vamos ver que ele vai consertar a vida dela, amém? Mas na lei está dizendo que tem que matar. Você já sabe a história, não? Você sabe que daqui a pouquinho, um por um vai sair. Mas por quê? A lei não fala que tinha que apedrejar a mulher. Não, pastor. Não precisa você abrir. Mas anota aí para você ver. Até anotei aqui, ó. Bota no telão aí, ó. Levítico 20, versículo 10. Você pode até anotar aí na própria Bíblia, se quiser, né? Bota aí para nós rapidinho. Olha só o que a lei falava. Porque a lei manda apedrejar ela. Tá, não. Não, pastor. Olha, se é para ser radicais, não vamos ser. Mas na Bíblia. Olha o que fala Levíticos 20, versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente, o quê? Morrerá. Olha como o casamento é sério, não é brincadeira não. Morrerá. Mas olha o finalzinho. O adúltero. Você acha que é de hoje esse negócio de inventar lei ou distorcer para fazer os direitos? Não, sempre foi assim. Gente encapetada, distorcendo a lei sempre existiu. E olha aqui, ó. É só a mulher? O adúltero e a... Tá, mas levaram só a mulher. Na lei está dito que nós temos que matar ela. Não, queridão, não fala isso não. Fala que tem que matar ela e o homem. Cadê o homem? Eu não sei, tá, moço? Porque a Bíblia não fala. Ou ele fugiu, né? E deixou ela lá jogada. Vocês entenderam tudo, né? Ou o pessoal, sei lá, perdoa aí. Quem sabe fosse até um dos fariseus. Do grupinho deles, não sei. Eu sei que o homem fugiu, na verdade. Olha o amor querido, né? Não vamos morrer junto, morrer do nós, eu só quero teu corpo, sai fora, salva a minha vida.
ou ele fugiu, ou o pessoal, digamos assim, liberou ele. Não sei, então não posso afirmar, amém? Eu sei que sozinha ela não estava, né? Mas levaram só ela. Então eles já estavam pecando. Por isso que eu falei, eles tinham outros pecados, mas esse aqui foi o primeiro, amém? Digamos, né? Que depois vai tocar. Então não era para matar os dois, para matar um. Era o apedrejamento que era a duas. Que coisa certa, não, para você ver como Deus, lá em Coríntios 6 também fala, né? Que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Casamento é coisa séria, era punido na lei com morte dos dois. Se essa moda pega, Jesus nos livre, né? Mas nós somos, tu que dizes. Mas olha só o versículo 6. Isso diziam eles, tentando-o, olha aí, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Amém? Então eles não estavam lá para aprender com Jesus. Eles estavam lá de uma forma distorcida. Eu não concordo. Eu acho que não é assim, porque eu penso diferente. Porque o meu... Interessa a tua opinião e a minha, irmão. O que interessa é a palavra de Deus. Mas eles não foram lá para aprender. Eles foram lá para tentar o quê? Aí Jesus, né? Ficou escrevendo lá. Amém? Pastor, o que é que Jesus escrevia? De novo, não sei. Não sei se ele começou a escrever os 10 mandamentos. Não sei se ele começou a escrever o nome de cada um deles e os pecados deles. Amém? Não sei. Então eu não posso te afirmar, né? Porque a Bíblia não fala, então também não vou ficar aqui. Porque eu acho, porque eu penso. Interessa o que eu acho, eu penso. Bíblia, palavra, né? Então, ou ele estava lá escrevendo os 10 mandamentos, ou o nome de cada um deles, o seu pecado, não sei, estava lá escrevendo na terra, não é verdade? Isso é uma forma diferente, né? E aí, pastor, mas vamos lá, porque depois eu vou fazer encerramento e fazer oração. 7. E como insistissem, você não vai falar nada, vai lá, né? Perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ele falou que podia apedrejar, sim ou não? Claro que sim, o senhor não acabou de ler? Gente, vocês estão dormindo? Atire pedra contra ela. É que nem lá, né? Que o errado, vamos lá em Mateus 5 fala que não é querer ajudar a tirar o cisco do olho do irmão. O errado é ter uma trave no nosso e querer ajudar a outra, né? Mas ele fala o quê? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem. Amém? Então ele fala, agora que o teu olho está limpo, tu pode ajudar a tirar o outro. Amém? Então ele não falou, não pode apedrejar. Não, apedreja ela, gente. Ele não disse isso, né? Não ficou lá, veja lá, bota a pedra aí. Tanto não, veja bem. Nessa vida, quem de nós nunca errou, não é verdade? Eu tenho pavor disso. Não, você não precisa de coach, você precisa de Jesus Cristo. Amém? Porque veja bem. Vai lá, Pedro, aquela bem melosa. Não é verdade? Precisamos calçar o calçado dos outros para sabermos os seus passos. Tomar banho, Bíblia, eu quero palavra. Gente, então tá. É como eu falar, vocês que pediram. Quem está aí sem pecado pode tirar a pedra contra ela. Valeu? Beleza. E continue escrevendo. Amém? Que coisa, né? Porque eu já te mostremos, eu não sei os pecados deles, mas um eu sei, que era o quê? Estavam quebrando lá em Levítico 20, versículo 10. Porque ainda que fosse para ser apedrejado, não era só a mulher, era a mulher e o homem. Não é verdade? O homem fugiu? Deixaram ele fugir? Não sei. Amém?
Então, só, vocês que pediram. Então, eu estava quieto aqui no meu canto, escrevendo. É o seguinte, ó, então pode estar liberado, tá, gente? Mas é aquele que estiver sem pecado, amém? Pode tocar pedra nela. Pode ser. Seja o primeiro, ali fala, né? Seja o primeiro que atire pedra contra ela. E 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Talvez fosse o pecado de cada um deles, né? Bom, deixa eu começar por Levíticos 20, versículo 10. Né? Esse aqui já tem o primeiro pecado. Então você viu que ele falou com eles, na verdade, mas, e aquilo começou o quê, moço? 9. Claro que eu estou correndo um pouquinho aqui, tá? Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Poxa, né? O velho que devia ter vergonha na cara foi o primeiro a começar a ir embora. E os jovens também vazaram. Ou seja, eles foram constrangidos ali, amém? Não é verdade? E começou um a ir embora. E olha só, e ficaram só Jesus e a mulher que estava o quê? No meio. Graças a Deus. Por quê? Irmão, se ela talvez já tivesse adulterado outras vezes, e se ela continuasse o resto da vida dela adulterando e nunca fosse pega, para onde é que ela ia? Talvez ela até vivesse fisicamente, né? Mas e a alma dela ia para o inferno. Coríntios 6, 9 diz, né? Que uma das classes que não vai herdar o reino de Deus é os fornicadores, né? E os adúlteros. É verdade? Casado aqui bem vive. Esse negócio não, né? Então, ela iria... Então, digo assim, irmãos, foi bom até para ela que aquilo aconteceu. Por quê, pastor? Porque ali ela foi desmascarada, ela foi humilhada, ela foi envergonhada, mas pelo menos a gente sabe que ela vai ser salva, amém? Como eu falava, irmãos, isso na quarta-feira. Às vezes a pessoa, pastor, estou no irmão familiar e fico triste. Tem que ver, irmãos, às vezes tem coisa que é colheita na vida daquela pessoa. Eu tenho um parente meu, pastor, que não cresce nunca. Né? O cara não é dizimista. Ele não é dizimista. Não é ofertante. Aí você vai querer que Deus quebre a lei dele só porque é teu filho, teu cunhado, teu marido? Ele vai quebrar a cara, ele está roubando, não é verdade? Pastor, meu filhinho lá não para emprego nenhum. Com todo respeito, e eu não falo que é de ninguém aqui, tá? Às vezes é um malandrão, chega a hora que quer, vai embora a hora que quer, escorado que só faz o que é mandado. Quanto faz? Briga com todo mundo, não dá bom dia para ninguém. Você quer o quê? Que Deus faça o quê? Então tem coisas que nós temos que orar, amém? Mas a pessoa, ela vai colher certas coisas, amém? Ela vai ter que colher certas coisas. E isso é Deus tratando com ela, amém? Isso é Deus. Pastor, o meu cunhado lá e a minha irmã vivem brigando. Mas eles se conheceram no bailão, pelo corpo, pelo desejo. Não foram unidos pelo amor de Deus. Foi pelos olhos mesmo. Carne. É bom até eles ficarem longe, porque eles tendo relação entre eles e são fornicadores. Então quer o quê? Quer que ele volte para... Não, Deus. A obra é completa. É para voltar e é para casar. E casar direitinho. E é para casar nada de fornicação. E é para casar direitinho. Né? E vão depois servir a Deus e amanhã depois vão ser bênção, vão até dar o testemunho e aconselhar outros casais. Então aqui, embora foi errado, né, irmãos, o que eles fizeram, porque foi pecado, mas para aquela mulher, irmãos, eu meditava, né? E foi bom, porque se ela ficasse, ninguém está sabendo. O dia que ela morresse, para onde é que ela ia? Para o inferno. Então isso eu pregava na quarta-feira, né? Então tem coisas, mas tem coisa que eu não vou ficar triste. Claro, eu não quero ver ninguém sofrendo, né? Mas aquilo é uma colheita pela quebra da aliança, pela quebra da palavra de... pastor, estou triste. Mas por que você está triste? Você quer que Deus invalide a palavra para te deixar feliz? Ele nunca fará isso. Então nós temos que orar, amém? E ter discernimento. O que eu posso evitar em oração, eu vou evitar. Muita coisa ruim não acontece porque eu estou intercedendo. E o que aconteceu?
deixa que quebre a cara, é bom para se convencer, não é verdade? Então, a melhor coisa que essa mulher fez foi ser pega. Melhor coisa que aconteceu na vida dela, embora, claro, os outros estavam em pecado, foi ter sido descoberta. Porque na hora que ficou o quê? Só Jesus e ela, amém? Só Jesus e ela. Agora ela vai morrer, porque afinal de contas, o único que pode acabar com a vida dela está ali. Ah! Será? Versículo 10. Que coisa linda, irmãos. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? É claro que ele sabia, né? Mas Deus às vezes faz perguntas retóricas, amém? Né? Às vezes você quer fazer uma pessoa falar, não faça perguntas de sim ou não. Faça perguntas que ela tem que elaborar um pouco mais. Sim, não. Né? Entendeu? Jesus fazia, né? Onde estão aqueles teus acusadores? Não era responder sim ou não. Ela deveria dizer, né? Foram embora, tal, né? Ninguém te condenou? Aí, não, né? E ela disse: ninguém, Senhor. Já começou a chamar de Senhor. Amém? Os outros, embora falsamente, chamavam ele de mestre. Ela já chamou de Senhor. Ninguém, Senhor. Então ela já começou a reconhecer o Senhor. É igual Paulo, né? Quando Paulo cai: Senhor, o que tu queres que eu faça? É igual o ladrão da cruz, né? Senhor, lembra-te de mim. Amém? Essa palavra Senhor não é um sentido só de tratamento, né? Irmão, o Senhor, a senhora, né? Não, mas ali era, né? Um nome reconhecendo quem ele era. Amém? Senhor, ninguém. O que é mais profundo, ser filho ou ser um aluno? Irmãos, aluno tem poucas vezes ali no livro de Atos. Depois que a igreja cresce, e em diante começa o chamado aqui de cristãos. Embora andar com Jesus inclua sim aprendizado, nós somos sim discípulos, mas nós somos mais que discípulos, nós somos filhos. Amém? Filhos. Então o filho, ele é mais profundo que o discípulo. Tem pessoa, como eu falei, que lê a Bíblia, que conhece, que faz curso, que faz isso, faz aquilo outro, e não é crente. Às vezes até tem um teólogo, mas não é crente, não tem o que o novo. Ele quer aprender, ele tem uma fome que ele quer aprender, mas ele não conhece o quê? O alvo. É como os fariseus conheciam toda a letra, mas a letra estava na frente deles em carne e não viram. Né? Então, ninguém, Senhor. Imagina só, faz esse filmezinho na tua cabeça, não é verdade? Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Porque logo ele ia morrer na cruz, irmãos. Nem eu também te condeno. Mas porque ele tinha pecado? Não. Né? Vai-te e não peques mais. Primeiro ele falou: tu está perdoado, tu está livre de condenação. Romanos 8 fala, né? Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas é para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? E a pregação do missionário hoje está pregando no Show da Fé. Enfim, mas aqui, né? Ó, eu não te condeno. Agora tu vai e continua do mesmo jeito? Ah, é porque não tem perfil. Então ficou a vida inteira assim. Vamos pregar a palavra de verdade. Deus o fez um rei. Ela chegou desse jeito, mas ela ficou desse jeito? Agora tu vai. Tu entendeu que eu não te condenei? Agora tu vai e tu não pecas. Ela não falou assim, ó, vai e não peque mais, aí não te condeno. Ela falou, eu não te condeno. Está liberada. Agora está liberada para ir e mudar de vida. Vai e não peques. A tradição fala que essa mulher aqui era Maria Madalena, né? Não é, amém? Isso aqui é a tradição da Igreja Católica que para nós não serve nada, né? Mas não sabemos o nome dela, não sabemos quem ela era. Mas ela pôde ir e mudar de vida. Vai e não peques mais, amém? E o pessoal, o pastor, nunca apedrejaram ela, né? Ela começou a viver para Deus, certamente que ela foi restaurada. Igual a mulher samaritana, né? Tinha 5 maridos,
e que agora estava vivendo não era marido dela. Depois que ela conheceu a água da vida, ela bebeu com a alegria da fonte, ela virou uma grande missionária. O sonho dela era ter os homens correndo atrás dela, e se realizou. Acaba o quê? Correndo atrás dela porque ela falou: olha, encontrei um profeta, será isso Cristo? Todo mundo foi lá ver, amém? Fofoca corre rápido, né? E aí depois, lá no finalzinho de João 4, você ele fala: ó, gente, mulher, não é mais pelo que tu disse, mas nós cremos e vimos que esse é o Salvador do mundo. Foi uma missionária, amém? E certamente Deus restaurou a vida dela, né? Porque ela bebeu da água da vida. E essa aqui também foi lavada. Ó, agora tu pode ir para mudar de vida. Não peca mais, você já sai dessa vida, né? E para terminar, ele vai falar aqui um outro, ó. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez. Então ele já tinha falado a primeira vez, né? Dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu falei, não sou um girassol catando a luz está em mim. Ele fala: eu não ando em trevas. Pode estar nublado ao meu redor. Eu posso até por um tempo passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não ando na escuridão. Eu sigo a Jesus, a luz está em mim. Amém? Eu tiro essa luz para fora. Essa luz aqui que ele falou, mostrando era para os fariseus, né, que estavam ali para aprender a buscar ele, como era para os próprios discípulos, né? Lembra que ele começou o texto que ensinando, amém? Como também o que era para a própria mulher. Todos tinham a chance agora o quê? De seguir a luz, né? De não ter mais trevas, mas ter o quê? A luz da vida, amém? Então ele é a fonte, ele é a luz da vida, ele é o que precisa ser, e glória a Deus que ele é a resposta, amém? Então pega essa palavra, né? Com o leproso eu aprendi a ter experiência com Deus. Não focar apenas no poder, mas focar no coração que libera esse poder. A Bíblia fala em Gálatas que a fé opera pelo amor. Coríntios 13 fala que sem amor eu nada seria. Então se eu não sou nada sem amor, Deus seria alguma coisa? Então tudo é motivado pelo amor. Conhecer mais o amor. E aí eu vou crer no poder, né? E aqui na restauração de vida, mesmo? Ah, mas tu era a mulher que fazia essa coisa. Não sou mais, sou uma nova criatura. Ah, mas tu é homem. Esses crentes aprontam um monte de bom para a igreja, bota a Bíblia embaixo do braço. Eles não conhecem a graça de Deus. E se dia conhecer, também vão seguir a Jesus. Amém? Liberto, perdoado para não pecar mais. Glória a Deus. Vou parar aqui. Deus abençoe você de casa.